Prezado eleitor real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 14 anos de existência, sabe que nestes anos especialmente importantes, levamos até você informação do seu interesse, sobretudo para contribuir com a sua escolha, porque votar é escolher. E do seu arrependimento, evidentemente, demandará um prazo relativamente longo para que seja renovado, ou seja, 4 anos para os cargos que estão sendo postulados em outubro próximo. Portanto, é extremamente importante você ter informação correta, séria, honesta, e eu diria transparente acerca de todo o processo. Não obstante, o programa Cidade Real teve a oportunidade de conversar com 2 pré-candidatos ao governo do Estado, respectivamente Rodrigo Neves e Marcelo Freixo. E nesta edição especial estaremos conversando com mais um pré-candidato ao governo estadual. Sem dúvida, será um programa extremamente esclarecedor, até porque me parece também, salvo o melhor juízo, que os candidatos que se apresentam e se elegem por delegação do nosso voto devem ter o comprometimento com um plano de governo, em detrimento de um plano de poder. O plano de governo, ele privilegia os interesses coletivos, quer seja de uma cidade, de um estado ou de uma nação, e requer tempo e recursos para a sua execução. Já o plano de poder é aquele que tem por finalidade manter determinado grupo político à frente de determinada administração pública, quer seja legislativa ou executiva. Você, eleitor, que paga toda esta conta, dispensa emoções. Você exige soluções. E desta forma, pretendemos, com esta série de edições, que inclusive terão sequência nas próximas edições, conversando com pré-candidatos mais próximos de Nova Friburgo, à Câmara dos Deputados, como também à Assembleia Estadual, para levar até você informação do seu interesse. Particularmente, entendo que o momento é extremamente importante, mas que por vezes é tomado pelo radicalismo, pela intolerância, o que não interessa ao eleitor, que deve sempre prevalecer a sua decisão de maneira racional. Analise, conheça o programa e as propostas daquele pré-candidato para qualquer cargo que esteja postulando. Uma vez que da sua escolha dependerá, evidentemente, os próximos anos, tanto no governo estadual quanto no governo federal. Portanto, o programa Cidade Real, mantendo a sua tradição desde 2008, continua promovendo esta série de entrevistas especiais. E tenho certeza que esta edição será extremamente importante, porque o pré-candidato que aqui comparece é uma figura pública, muitíssimo conhecida no cenário nacional, corajosa e polêmica. Será um programa absolutamente imperdível, com a proteção de Deus sempre e contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Marcone Jr., Charles Torres e de nossa atraente e bela assessora Lídia Dias,
Sejam todos muito bem-vindos na edição de número 743 do programa Cidade Real, que conta também com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e a sua qualificadíssima audiência neste dia 30 de maio de 2022, diretamente do estúdio Rafael Jacu. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Venha conhecer a Work Tour, uma amostra de turismo e negócios que vai apresentar o que Maricá tem de melhor para você, empresário e investidor. Projetos, empreendimentos, políticas públicas, turismo e cultura. Dia 31 de maio em Nova Friburgo, no Hotel Busque. Você vai amar Maricá. Mostra Maricá de Turismo e Negócios. Work Tour. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e neutralidade. Neste momento que, evidentemente, as peças estão sendo colocadas sobre o tabuleiro eleitoral, é extremamente importante você ter a oportunidade de conhecer pré-candidatos a qualquer cargo que esteja postulando, até porque a dita campanha eleitoral não permite. E os debates normalmente são acirrados, eu diria emocionantes. Mas precisamos, sobretudo, ter a possibilidade de conhecer soluções. Reitero que o eleitor dispensa emoções e exige soluções. Desta forma, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real tem a honra e o privilégio de receber nesta edição Felipe Santa Cruz, carioca, nascido em 3 de abril de 1972, aos 5 anos mudou sua residência para o Rio Grande do Sul, mas aos 15 anos retorna. Torcedor declarado do Esporte Clube Internacional, e esta vestimenta é uma mera coincidência, até porque o Clube Gaúcho adota o vermelho como sua cor principal, e ao retornar para o Rio de Janeiro, faz a sua graduação como advogado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Em seguida, também conquista seu mestrado em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Muito engajado em causas, sobretudo, que defendem os interesses da classe dos advogados, que são operadores do direito, se elege presidente da OAB Fluminense em 2014, com 65% dos votos válidos. Na gestão seguinte, se reelege, desta vez obtendo 68% dos votos válidos. E, não satisfeito, na sequência, assume a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Certamente trata-se de uma figura conhecida que você vai identificá-lo de imediato. Neste momento, se apresentando como pré-candidato ao governo do Estado pelo PSD. Seja muito bem-vindo, conforme citei, a direção da TV Zoom e a nossa produção sentem-se honradas com a sua presença. Zuri, eu que agradeço. Parabéns à TV Zoom por esse espaço democrático. Muito bom saber que 2 candidatos já estiveram aqui, pré-candidatos, e muito bom para mim, pessoalmente, estar aqui hoje. Então, muito obrigado. Tomara que eu possa, de alguma forma, esclarecer as dúvidas e conversar um pouco aqui com os nossos telespectadores. Certamente. E já de imediato, para esclarecer dúvidas, o que lhe parece o atual governo do Estado do Rio de Janeiro, que vem sendo exercido por Cláudio Castro, até então vice-governador, juntamente com o juiz Wilson Witzel, que foi afastado, e ele assume a governança do Estado do Rio de Janeiro e tenta, de alguma maneira, mostrar o seu desempenho. O que lhe parece a performance do atual governador? Eu tenho dito que até por uma obrigação profissional, eu não posso ser cabotino. Eu não posso julgar as pessoas por crimes que não são delas, né? O atual governador é uma pessoa muito afável, muito humilde, uma pessoa muito boa de conversar, é nosso colega. Herdou um governo, a meu ver, de um golpe que foi dado, uma ilusão. Golpe? Não, é uma ilusão. No Rio de Janeiro, um esquema elegeu um governador, não foi um governador que tinha um esquema. Os fornecedores do Estado, alguns de péssima fama, envolvidos em operações policiais, conhecidos, escolheram um juiz para levar a população do Rio de Janeiro, frustrada, compreensivelmente pronta a ser iludida por essa ideia. Então, um juiz federal, todo mundo imaginava, meu Deus, como é que um juiz federal que vai botar a ordem na casa, né? Rio de Janeiro com 6 ex-governadores presos, então as pessoas têm naturalmente essa frustração. Só que era um golpe, era uma ilusão, né? E o governador Cláudio Castro herda essa situação. Eu tenho dito que o governador é um governador de transição, né? Acho que essa transição ele conseguiu fazer. A crítica que eu faço ao governador é que, para fazer essa transição, ele precisa montar um governo de acordos políticos, que é um governo incapaz de retirar o Rio de Janeiro da decadência, que não é culpa do governador. Ela tem 25, 30 anos que esse processo começou. Então, seria duro, dando ao governador todos os créditos dessa difícil situação, mas eu aponto, por que eu não estou apoiando o governador nem o PSD? Exatamente por isso, porque o governador, pelo que se montou nessa transição, necessariamente ou não, é um governo de mais do mesmo. Então, se você está satisfeito com a situação do Rio de Janeiro, deve apoiar o governador. O PSD, e essa candidatura do grupo do prefeito Eduardo Paes, da qual eu faço parte, quer oferecer para o Rio de Janeiro uma nova proposta, uma proposta de ruptura com essa história de decadência, de perda de protagonismo. Eu acho que essa é... Assim, eu estou sendo justo com o governador e dizendo que eu acho que não vale a continuidade desse projeto, porque é mais do mesmo. E basicamente é isso. Os últimos 6 governadores ou foram presos ou foram afastados. E somente o último ainda está em liberdade, respondendo ao processo que lhe afastou do cargo. O eleitor carioca e fluminense não sabe escolher, ou seja, escolhe de maneira equivocada, até porque, doutor Felipe, me parece que nas últimas eleições ficou muito claro o seguinte, que no estado do Rio de Janeiro, o eleitor recorreu
a toga e no país a farda. E agora nós temos toda essa questão aí muito confusa. Mas, especificamente, o eleitor fluminense, carioca, ele não é comprometido com as suas escolhas? Eu não acho isso, não. Eu acho que nós temos, culturalmente, o brasileiro, a vocação, a tendência a simplificar as coisas. Então nós escolhemos ou super-heróis ou vilões. E naturalmente os nossos super-heróis às vezes viram vilões. Eu não acho que os 6 governadores sejam vilões o tempo todo. O que eu acho é que o processo político que gera essas escolhas, por isso eu falei do Wilson Witzel, é um processo político que já nasce viciado. Então, na relação com o empresariado, com os fornecedores do Estado, na partilha do poder que abandona as escolhas técnicas. Então eu tenho gente que não entende de educação na Secretaria de Educação, gente que não entende de saúde na Secretaria de Saúde, gente que não entende de saneamento na Agência de Saneamento, e aí por diante. O processo político leva a um quadro de decadência. Isso sim o Rio de Janeiro vive. Isso sim o Rio de Janeiro tem vivido nos últimos anos. Acaba que ele é personificado no governador, mas ele é um processo político comprometido. Então, para que nós possamos fazer essa ruptura, e os marqueteiros brigam comigo, que dizem que as pessoas não vão entender o que eu estou falando, eu vou apostar que elas estão entendendo o que eu estou falando. Nós temos que ter um processo eleitoral diferente, onde os candidatos apresentem o seu pensamento, apresentem quem financia suas campanhas. A mim eu posso dizer, sendo confirmado candidato pela convenção do meu partido, ela será feita integralmente pelo fundo partidário. Então, isso tem que ser apreciado pelo eleitor. Quem colocou ele lá? Quais são os partidos? Quem são as pessoas que estão no entorno desse governador? Como é que eu vou esperar algo diferente daquele determinado político que já foi envolvido em tantos esquemas, em tantas acusações? Ele tem que olhar com cuidado esse quadro e aí fazer a opção, na minha forma de ver, na forma de ver do PSD, pela ruptura, pela mudança, né? Pela mudança dentro da institucionalidade, democrática, mas por um novo projeto. E neste seu novo projeto, quais são as propostas nessas áreas que considera administrada de maneira incompetente? Citando educação, saúde, saneamento, enfim. O seu plano de governo contempla quais alternativas para essas áreas que são essenciais? Primeiro, eu tenho que deixar claro que aqui é uma pré-campanha. Sem dúvida. Né? Então, obviamente, nós já temos um arcabouço, uma base do que será a campanha, mas o que eu estou fazendo nesse exato momento é rodar o Estado para ouvir. Né? Nós temos que ter a modéstia e a humildade de ouvir. Não é a partir do Rio de Janeiro que eu vou dizer que todas as soluções do Estado. Eu sou um municipalista. Eleito governador, não deixarei de ser só porque virei governador. As pessoas não vivem na União Federal, Zuri. Sem dúvida. Né? A gente fica ali ligando a televisão, as pessoas brigando, batalha ideológica. Onde é que a pessoa anda no meio da rua? Não é no governo federal. O governo federal não tem rua para cuidar. A pessoa vive no município. Para saber onde aperta o calo, eu tenho que estar perto das pessoas. Então a pré-campanha é para isso. Mas algo a gente já pode apresentar. Primeiro tem algo que eu confio muito. Né? Capitaneado, presidido pelo Eduardo Paes, o meu partido tem os melhores quadros do Rio de Janeiro. Nós montamos um partido muito vivo, muito capaz, um partido de lideranças, de pessoas qualificadas, professores, homens, mulheres, pessoas de todas as comunidades. Esse partido tem quadros para recuperar o estado desse abandono. Nós estamos fazendo isso no Rio de Janeiro. Nós temos um caso concreto. Em menos de 2 anos, o Rio de Janeiro, que estava sucateado, já começa a apresentar a recuperação do município do Rio de Janeiro. Então o PSD tem quadros para governar. Segunda coisa, nós temos que olhar, e aí tem um outro ponto que as pessoas dizem, mas esse ponto, nós temos que olhar para o servidor público, Zuri. O Rio de Janeiro precisa organizar a sua casa. Não é possível, com todo respeito, que a gente tenha durante a pandemia, isso fez o governador Cláudio Castro, ele antes da pandemia afasta o professor Conte Bittencourt, um político especializado em educação. Sem dúvida. E nomeia o ex-deputado Alexandre Vale, com todo respeito ao deputado. O deputado nunca trabalhou com educação. O deputado é corretor de seguros. O que acontece? Qual é o resultado? O resultado disso é que nós tivemos a pior resposta, a resposta mais lenta à pandemia do que o estado de São Paulo, da região sudeste. Então tem que ter corpo técnico, tem que valorizar a professora, o professor. Nós temos no estado uma ausência de renovação desse corpo técnico, e eu digo que isso tem que se espalhar por todas as áreas.
nós temos que cuidar das contratações de OS, temos que valorizar os médicos e enfermeiros, nós temos que valorizar as forças policiais, temos que integrar o sistema de justiça. São propostas que nós levaremos à frente. O que significa integrar o sistema de justiça? Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria de Assistência Penitenciária e polícias. Nós temos que investir em tecnologia, qualificação e valorização dos bons profissionais. O Rio de Janeiro ele está desmontado nesse aspecto, Zuri. Você sabe quantos cargos comissionados nós temos na máquina do governo do Estado hoje? Mais de 12 mil. Quando você olha aquelas pessoas com aquele coletinho da Secretaria de Governo, pode apostar que é indicação política. Não é possível, é errado ter indicação política? Não, em determinadas áreas é ter certo. É a política que tem a sensibilidade das demandas da sociedade. Agora, eu não posso ter um governo sem servidores de carreira, qualificados, um governo que entregue, que bote dinheiro em obras estruturantes, que tenha responsabilidade fiscal. Zuri, nós estamos em... As pessoas esquecem. Tem um discurso hoje no Rio de Janeiro pautado no barril de petróleo, que está mais de $100 já há alguns meses, parece que o Rio ficou rico de novo. O Rio está agindo como aquela família que foi para o Serasa, vende o carro e passa um ano vivendo como se não tivesse crise. Depois nós vamos mudar para a casa de uma tia. O Rio não pagou as suas dívidas com a União Federal. Deve quase 190 bilhões. Está em regime de recuperação fiscal. Então, esse arrumar a casa é a primeira tarefa do PSD. Nós vamos arrumar a casa com responsabilidade. Eu sei que as pessoas às vezes pensam, mas isso é pouco. Não é pouco, não. Porque na hora que eu valorizo a educação, por exemplo, a carreira do professor, eu em médio prazo, curto prazo, vou ter a resposta de dar oportunidade à nossa juventude. Não é pouco não, porque quando eu tenho carreira pública organizada, eu passo a ter planejamento. O Rio não tem planejamento mais. Não tem planejamento? Não tem planejamento. A gente não tem uma tabela, nem um sistema de insumos que faz o levantamento dos impactos da nossa cadeia produtiva. Qual é a potencialidade de Friburgo? Vai lá na Wikipedia. É a mesma coisa dita há 20 anos. Exatamente. Você acredita que isso é verdade? Claro que não. A economia está, até por conta da tecnologia, o mundo econômico está extremamente vivo. Está em permanente mutação. Dinâmico. Então eu preciso que isso seja feito em tempo real. Eu tenho que saber para onde eu quero ir. Se eu não sei para onde eu quero ir, todo o caminho está errado. Então, assim, é uma organização dessa máquina pública que eu acho que é o primeiro passo. Eu vou fazer a cidade administrativa do Estado do Rio de Janeiro, porque, para mim, a fusão nunca se complementou. Nunca se complementou. Não se complementou. Não se complementou. Basta ver que as estruturas do governo do Estado são espalhadas, são pulverizadas. Não existe um chefe. O governador está no Palácio Guanabara, que deveria ser um museu ou um palácio de solenidade. Eu preciso ter um governador governando o Estado, que as secretarias interajam, que as secretarias estejam próximas, com respostas rápidas às atividades econômicas. Tem um grande trabalho a ser feito. E eu sei, aí falando da tua pergunta, que eu não sou o super-herói, mas eu sei que eu tenho grupo para fazer isso. Eu sei que o PSD tem esse grupo, nós vamos ter outros partidos conosco, agora em cima de currículos, em cima de formação técnica, em cima de quem pode devolver à população o que ela tem que receber. Principalmente quem precisa mais, que é a resposta dos seus impostos, são os serviços que a Constituição prometeu. Garante e prometeu a todos. Eu sou um defensor da Constituição. Sabe por que eu resolvi ser candidato, Zuri? Queremos ouvi-lo. Primeiro que eu não... Pré-candidato, doutor. Pré-candidato, verdade. Exatamente. Que a gente vai... Exatamente. Já vai tomado pela paixão da coisa. Exatamente. Mas é pré-candidato. Primeiro que eu não aguento mais ver filho meu dizendo que vai embora do Rio de Janeiro. Eu amo essa terra. Essa terra deu tudo para mim. Eu sou filho de escola pública. Cheguei à presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Esse sentimento de abandono, como se o Rio de Janeiro fosse o último lugar do mundo, me mata, me faz muito mal. Eu não posso me omitir. As pessoas que conseguiram na vida disputar e ocupar um espaço não podem ser omitidas da vida pública e desses desafios. E, segundo, porque eu enxergo que ou nós vamos romper esse quadro de decadência agora, ou nós não temos mais 4 anos para perder. Nós vamos ingressar num processo de decadência tal que o tecido social do nosso Estado vai se esgarçar. Então, nós precisamos salvar a democracia. E como um democrata como eu salva a democracia, ou participa, seria muita petulância dizer que um salva a democracia, participa de um processo de resgate da democracia, entregando o que a Constituição garante. Por que tem gente hoje não defendendo a democracia? Porque não sabe o que é saúde,
porque não sabe o que é educação. Não compreende a conquista que é o SUS, por exemplo. Não compreende a conquista que é o ensino para todas as nossas crianças. Não compreende a necessidade da democracia, não sente que a democracia virou força concreta na sua vida. Então, para ser democrata agora, tem que ter gestão. É o que você disse. Tem que entregar a solução. O discurso ideológico... Não convence mais. Vamos lá, não cada um tem o seu, não é suficiente. É a direita, é da democracia. Exatamente. Aliás, graças a Deus é a liberdade que nós lutamos Sem tanto. dúvida, sem Cada dúvida. um pensa, é de direita, é de esquerda, é de centro. Agora tem que saber é de entregar. Ser democrata é entregar. Ser democrata é que a população tenha saúde, que ela tenha saneamento, que ela tenha educação, principalmente que ela tenha oportunidade. Agora, o eleitor, via de regra, me parece que ele está descrente. A classe é uma classe, eu diria, muito desgastada, em processo de falência. O nosso sistema ele precisa ser revigorado, precisa ser revisto, precisa ser atualizado. Esse sistema que se apresenta está desgastado e não convence mais. E os outros pré-candidatos que aqui estiveram também demonstraram muito entusiasmo, muita motivação e, sobretudo, amor pelo Estado do Rio de Janeiro. Como convencer o eleitor que as suas pré-propostas são factíveis e oferecem uma solução viável? Primeiro, tendo propostas que sejam realistas. Eu aqui comecei... Acho até que o marqueteiro da campanha vai me dar uma bronca depois, né? Vai! Porque assim, eu comecei falando da crise fiscal. Exatamente. Né? Essa é uma realidade. Eu posso fingir aqui que nada e prometer o metrô Nova Friburgo e Ipanema. Né? E as pessoas, elas, em época de eleição, elas vêm inaugurando pedra fundamental, prometendo que não vão cumprir, prometendo coisas que ela até pode construir, mas depois não tem como custear. Né? Tem hospital que não tem como botar médico dentro, escola que não tem como botar professor, que não serve para nada. Então, assim, primeiro tem que ser responsável. Segundo, tem que apresentar quem está contigo, que é o que eu estou fazendo aqui. Exatamente. Não adianta. Exatamente. Eu não posso chegar e dizer o seguinte, por que eu vou resolver isso? Porque eu tenho olhos verdes. Porque eu realmente sou uma pessoa dotada de uma capacidade extrasensorial da mão divina. Não é verdade, não é verdade. Você tem que mostrar quem faz governos com o teu partido, você tem que mostrar que você tem quadros técnicos. Eu anuncio aqui, por exemplo, eu, se eleito for governador, depois lá confirmado candidato, eu já sei meus nomes para a Secretaria de Saúde, eu já sei meu nome para a Secretaria... Já sabe? Já sei, eu já estou montando isso na minha cabeça. Porque não adianta achar que faz sozinho. Zuri, não adianta. Não adianta achar, olha, vou fazer por quê? Porque comigo vai ser diferente. Nós, por exemplo, eu tenho que dizer aqui para a população, não adianta votar no governador e não votar num bom deputado estadual. Certamente. Não votar num bom deputado federal. Certamente. O sujeito vai para Brasília. Zuri, o Rio de Janeiro é o estado do Brasil que os deputados federais não têm o hábito de prestar contas do que fazem em Brasília. Por quê? Porque nós somos a antiga capital. Nós somos o estado dos grandes temas, né? Eu quero saber do deputado prestar conta do que ele está fazendo, da pauta dele ou da região dele. Está na hora do Rio de Janeiro também, às vezes eu acho que falta isso. Eu vou a São Paulo, vou a Minas, eu vejo a bandeira do Estado, vejo as pessoas orgulhosas. O Rio de Janeiro, por o nosso vício de capital, de olhar pelo país, a gente não tem esse sentimento. O que nós vamos trazer para o Rio de Janeiro? Por exemplo, o governo atual. Aqui é uma crítica ao governador. É um governador alinhado ao presidente da República, que também é do Rio, e 3 senadores, todos do mesmo partido. Eu pergunto aqui de forma pública, o que trouxeram para o Rio de Janeiro? Nada. Inauguraram em 4 anos uma alça de acesso da Ponte Rio-Niterói. Tem que ter esse orgulho, dizer, eu vou conquistar sempre o Rio, um polo industrial, o gás aqui sendo reinjetado na Bacia de Santos, 60% do gás reinjetado todos os dias. Enquanto a gente está aqui conversando, estão reinjetando gás no poço lá na Bacia de Santos. Se levar o gás até o litoral, a gente faz um polo industrial para fertilizantes, para indústrias de vidro, para termoelétricas. Eu tenho que lutar por isso. O resto do país vai lutar também? Muito bem, mas o Rio de Janeiro tem que lutar por ele. O próprio polo petroquímico, que está localizado aqui na vizinha cidade de Itaboraí, está subutilizado. Um investimento altíssimo
e que não teve prosseguimento e seria realmente um gerador de emprego e renda para todo o Estado fantástico. Olha só o abandono. Em 1974, o presidente Ernesto Geisel conseguiu, com a Prefeitura de Itaguaí, a cessão de 11 milhões de metros quadrados para a construção do polo petroquímico. Ali é o litoral de Itaguaí. Depois se decidiu, muitos anos depois, quase 40 anos depois, por Itaboraí. A maior terraplanagem do país pronta, em Itaboraí. Aí agora estão dizendo que vão fazer lá o Gaslub. Por isso que eu chamo a Petrobras de inquilino perverso do Estado do Rio de Janeiro. É o inquilino que não deixa nada para o Rio de Janeiro. Tá destruindo o imóvel. Está destruindo o imóvel e está levando tudo embora. As pessoas pensam que o royalty supre isso, mas não é verdade. Está destruindo o imóvel. Está destruindo o Estado. Vai botar lá o Gaslub. O que é o Gaslub? É uma balela, Zuri. Eles vão limpar o gás, vão injetar no duto nacional, no gasoduto nacional, para produzir aonde? Lá em Santa Catarina. O estado que está tomando toda a base industrial do Rio de Janeiro é Santa Catarina. O gás, na verdade, que é caro no gás é o transporte, está sendo levado para os estados do nosso entorno. E até do distante sul do país. Nós tínhamos o quê? Que garantir em Itaguaí, nesse terreno que já está pronto, que já está cedido, em Itaboraí, 2 grandes polos industriais, para que essas empresas venham trabalhar no Rio. Venham trabalhar no Rio. Então, assim, é disso que eu falo, ter autoridade. Não dá para ser subserviente. Não dá para dizer amém ao presidente da República. O Rio de Janeiro tem que brigar pelos seus interesses. E nessa briga por interesses, evidentemente que existe uma relação institucional. Claro. Que, por vezes, me parece que ela é transgredida. E o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com esse distanciamento. Vez por outra, existe uma aproximação mais lenta, que não é satisfatória para os interesses do Estado, mas, no seu entendimento, qual deve ser o comportamento do governador do Estado do Rio de Janeiro, independentemente de quem seja eleito à presidência da República? Institucional, republicano, mas duro, pelos interesses do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que defender seus interesses. Eu estou dizendo aqui, nosso Estado, apesar de 17 milhões de pessoas, mais de 17 milhões de pessoas, na terceira menor área espacial do país, o terceiro menor Estado, densamente povoado, 1,5 Portugal, Estado cheio de oportunidades, né? Um litoral enorme, portos que foram construídos. Nós precisamos lutar por esses interesses. Às vezes eu sinto que as pessoas desindustrialização do Estado. Se não reindustrializar o Estado, nós não vamos gerar emprego e renda. Nós precisamos gerar novos setores? Precisamos. Agroturismo, pequenas empresas, aproveitar esse entorno. Estamos aqui em Nova Friburgo, são as regiões mais bonitas do mundo. Claro que isso é um patrimônio nosso, mas isso tem que estar totalmente interligado a uma visão de recuperação econômica do nosso Estado. O governador tem que querer isso. O governador não tem que discutir outros temas. Ele tem que buscar o desenvolvimento do Estado, sabendo que esse desenvolvimento é um desenvolvimento que se reconquistará até a médio prazo. Organizar a casa, investir, usar o nosso maior patrimônio, que é esse, as belezas e o povo, né? A cultura do Rio de Janeiro, que interessa ao mundo. Né? O Rio de Janeiro tem essa força cultural. É a porta de entrada. Não, e essa força cultural. Sem dúvida. Chegou na pandemia, agora eu andei pelo país por conta de fui visitar um afilhado meu em Minas, e você vai lá, o que o Rio de Janeiro faz dita moda ainda. O Rio de Janeiro agora, beach tênis. O Brasil inteiro está jogando beach tênis. Nasceu na praia do Rio de Janeiro. A cultura do Rio de Janeiro... Continua sendo uma caixa de ressonância. É uma caixa de ressonância. E também, por isso, uma caixa onde os seus problemas acabam também amplificados. Né? Acaba que os nossos problemas... Violência. O país todo tem violência. Uma capital do Nordeste é muito violenta. Só que a violência do Rio de Janeiro, pela relevância cultural do Rio de Janeiro, ganha um olhar especial, sabendo também que é muito grave o quadro aqui, e isso nos prejudica enormemente nessa atração de investimentos que eu estou falando. E, para encerrar este bloco inicial, este retrato do Rio de Janeiro, com falências múltiplas e, sobretudo, com essa sucessão de escolhas equivocadas, tornam ainda mais um desafio extremamente difícil e complexo de ser superado pelo próximo governador, independente de quem seja.
não se admite que, depois de eleito, se mostre surpreso, dizendo que não tinha conhecimento da realidade. O pré-candidato está ciente, ou seja, tem o diagnóstico do Estado do Rio de Janeiro, mostrando as suas falhas, as suas deficiências e as suas decadências? Sim, sim, e é por isso que eu estou falando que não é um trabalho simples de ser feito, precisa de muita ajuda. Precisa de todos os homens e mulheres desse Estado comprometidos com isso. Que a situação é difícil, qualquer criança sabe. Aliás, criança? Eu tenho 4 filhos. O meu de 12 anos chora quando diz que eu vou ser candidato a governador. Chora? Chora. Veja, Zuri. Talvez seja o mais sensato dos filhos. Talvez seja o mais sensato. Né? Ser candidato a governador do Rio de Janeiro virou uma espécie de ticket garantido para Bangu 8. Exatamente, doutor. O sujeito vai ser governador do Rio, vai terminar em Bangu 8. Meu pai vai terminar em Bangu 8. Ele chegou para mim um dia desse: pai, você, um advogado respeitado, por que você vai fazer um negócio desse? Isso é a imagem da decadência. Que é o que eu lhe disse. E aí não tem salvação, porque eu não vou ter como deixar esse filho no Rio de Janeiro. E aí me corta o coração, porque o meu filho, por conta do que eu conquistei na vida, pode ir embora. Eu não quero, mas ele pode. Mas o filho da maior parte desses 17 milhões de habitantes não tem como ir embora. Não tem alternativa. E aí, em vez de ficar aqui feliz, vai ser escravo de ficar aqui. A falta de transporte, a falta de segurança, de emprego e renda. Então, assim, ou nós fazemos algo nesse momento, e é por isso que a gente está apresentando, assim, diagnóstico a gente tem, quadros para cuidar disso temos, volto a dizer isso, porque isso é muito importante. Desconfie de quem apresentar, ou quem se apresentar ao eleitor dizendo: não, mas sou eu vou fazer diferente. Soluções mágicas. Soluções mágicas, que aliás está na moda. Sem dúvida. Quanto mais complexa a situação, mais ela desafia ao mágico, aquele que tem a bala de prata. O governador Witzel não dizia que ia dar bala na cabeça de todos os bandidos? E depois ficou difícil saber quem é bandido e quem não é. Essa bala inteligente não foi criada. Né? Essa bala que age exatamente na hora que deve agir a lei. Então, as situações, a realidade é sempre mais complexa que o discurso. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos com esse diálogo. O programa Cidade Real combina seriedade, comprometimento com descontração. Até porque, desta forma, eu entendo que a mensagem é melhor transmitida. E você, evidentemente, poderá fazer a sua escolha. Votar é escolher. Como já diz também uma sabedoria antiga, mas verdadeira, voto não tem preço, tem consequência. Depois do intervalo, retornaremos ouvindo atentamente o pré-candidato acerca do polêmico cenário nacional. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e informação de utilidade pública, para que você do outro lado da tela, qualquer que seja, seu monitor, seu aparelho de TV, seu notebook, seu celular, que tem vida inteligente, forme opinião. Esta é a proposta do programa Cidade Real, levando até você informação do seu interesse, mesmo que seja o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. E desta forma, semanalmente apresentamos o quadro Opinião, que tem a autoria da nossa editorialista, doutora Aline Spinelli, que o faz com competência, com sabedoria, com ousadia e coragem. Vamos juntos assistir. Olá, tudo bem? Hoje a minha conversa é com você que diz que odeia política. É com você que detesta falar sobre política, que não gosta de brigar por política ou por político. Eu te entendo. Nossa, como eu te entendo. Mas eu queria conversar uma coisinha rapidinha com você. Você deixou de votar porque odeia política e acredita que o Brasil não tem mais jeito, que não tem mais como mudar, que nada vai dar jeito e por isso você vai se abster e não vai comparecer à urna? Pois é, você provavelmente, em uma dessas ausências, já teve que pagar aquela multa, naquele valor caríssimo de R$1, R$2, R$3 e pouco, acho que não passa de R$4, salvo engano. Pois é, você paga essa multa quando você não vai votar. E aí eu te pergunto, você sabe para onde vai o valor, o dinheiro dessa multa que a gente paga quando a gente não vota? Sabe para onde vai? Vai para o fundo partidário. Vai para os partidos políticos. Em 2020, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral, de 33 inscritos, 22 tiveram acesso a esse fundo. E sabe quanto chegou? Aproximadamente 960 milhões de reais. Nós tivemos primeiro turno e segundo turno. Esse valor é altíssimo e foi arrecadado segundo pesquisas no TSE. De acordo com a LOA, esses partidos cadastrados, se preencherem requisitos, de acordo com toda a legislação, eles têm acesso ao fundo partidário e ainda têm acesso a outros valores. Mas aí, o que eu quero perguntar e pensar junto com vocês é a pergunta que a opinião pública quer deixar. Será que vale a pena não falar de política? Será que vale a pena não gostar de política? Será que vale a pena pagar a multa por não querer votar, por não querer ou tentar pesquisar para mudar aquilo que você não está satisfeito? Não votar, pagar a multa, é fazer política. Essa é a nossa opinião, que é pública. E eu convido vocês para percorrerem o caminho do contraditório junto com Cidade Real e com nossa opinião pública.
Até semana que vem. Coragem, ousadia, competência, responsabilidade emoldurada. E esse sinal não se refere ao conhecido VAR, que muito se usa em transmissão de jogo de futebol, pela beleza inquestionável de doutora Aline de Freitas Spinelli, colega profissional do nosso convidado, o advogado doutor Felipe Santa Cruz. E me parece, doutor, que o eleitor não tem conhecimento de que aquela multa ela é, na realidade, depositada no fundo eleitoral e partidário e depois, vamos dizer assim, beneficiando os partidos políticos com um valor extraordinário. Ou seja, é melhor participar, é melhor votar, escolher e acompanhar aquele que, porventura, seja eleito. É fundamental. Não adianta reclamar depois, né? Não adianta. Não adianta reclamar. E eu acho que a grande reflexão é frustração. Todos nós carregamos muita frustração. Agora, não existe outro regime melhor do que a democracia. Né? Esse que é a verdade. Com todas as suas imperfeições, não existe melhor. Eu ainda posso escolher, né? Eu escolho errado, refaço minhas escolhas, tenho a oportunidade de mudar a cada 4 anos, 2 anos, tem eleição municipal intercalando. Mas nós temos que lutar pela democracia porque, com todas as suas imperfeições, a liberdade ainda é muito melhor, a liberdade de optar. Quando eu abdico dessa liberdade, eu abdico dessa minha escolha, alguém faz essa escolha por mim, porque não existe poder que deixe espaço vazio. E me parece que estamos observando movimentações que querem colocar em risco essa democracia, sobretudo no que se refere às manifestações, eu diria, inadequadas e impróprias do governo federal. Observo, com pesar, por vezes, falta de zelo pelo rito do cargo. Todo cargo tem seu rito. Por exemplo, nessa ocasião, eu tenho um rito de apresentador do programa e o convidado tem seu rito. Mas me parece que as tensões estão sendo acirradas, o radicalismo está prevalecendo e existem ameaças, inclusive, ao processo eleitoral, que elegeu por várias vezes quem hoje está no poder. Qual a sua leitura do cenário nacional? Eu me dediquei, nos últimos 3 anos da minha vida, à defesa da democracia. E eu lamento muito, me orgulho por um lado, mas lamento muito que coisas elementares necessariamente foram feitas e assim, tenham que ter acontecido, sido realizadas pela OAB, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Por favor. Começou a pandemia, o governo edita uma medida provisória, então eu fiquei falando de jornalistas, diminuindo a lei de acesso à informação, limitando a lei de acesso à informação. Zuri, eu te pergunto, o que teria acontecido nessa pandemia se a imprensa não tivesse trabalhado livremente e mostrado a gravidade do que estava acontecendo? O caos do que estava acontecendo. Inclusive o lado positivo, a coragem dos enfermeiros, dos médicos, a força do SUS, mesmo com pouco dinheiro, né? Então foi muito importante, nós conseguimos uma liminar no Supremo e garantimos isso. A segunda, e a mais importante, impensável, o governo federal fazia a defesa de que era só uma gripinha, que não tinha que ter restrição nenhuma de circulação das pessoas, que isso passaria rapidamente por uma tese que era a contaminação de rebanho, que se mostrou equivocada em todos os lugares, e eu, em menos de 5 horas, tive que tomar a decisão pessoal de ir ao Supremo em nome da OAB, garantir que estados e municípios também pudessem combater a Covid. Porque o governo dizia que era competência do governo federal estabelecer as limitações, onde poderia fazer a produção da vacina, quem compraria a vacina. Eu ouvi um obrigado do governador de São Paulo, que produziu no Butantan a vacina. Então, assim, nós conseguimos essa liminar, depois confirmada em plenário do Supremo por unanimidade. Então, coisas que nós não precisaríamos lutar em outros tempos. Lutar pela independência do Poder Judiciário. Todos nós sabemos que os poderes têm seus vícios, seus erros, seus acertos, mas nada substitui a liberdade entre os poderes, a importância do legislativo, do judiciário, do executivo. Então o país passou por um período muito tumultuado, por uma pandemia que trouxe ainda mais dificuldade, uma crise econômica aguda. Eu sou até um otimista, eu acho que as nossas instituições
aguentar o tranco. Nós agora, em 2 de outubro, teremos uma eleição geral, né, na urna eletrônica, auditável, porque ela é auditável e ela Sempre foi. Sempre foi, né? Nós que somos mais... Eu tenho 50 anos, eu já fui lá, garoto, mesário em urna no papel. Deus me livre, que os jovens não lembram disso, né? Não lembram disso, era uma loucura. O que tinha de fraude, voto que sumia, voto que mudava de dono. Que aparecia. Urna que acabava com mais voto do que tinha eleitor. Pelo amor de Deus, é uma piada. Mas nós suportamos, as instituições suportaram, e em 2 de outubro a população vai às urnas fazer as suas escolhas. Isso é sagrado e é maravilhoso. Agora, no âmbito federal, qual é a sua expectativa diante das candidaturas que se colocam e que se apresentam? Eu sou de um partido de centro, eu gostaria de ver uma terceira via, gostaria de ver a alternativa, até para o eleitor poder escolher, né? Eu acho muito ruim para o país a polarização, compreendo a polarização, compreendo as paixões, mas gostaria de ver um quadro ainda menos polarizado, onde pudesse haver uma discussão mais racional sobre os temas. Acredito que agora está ficando tarde mesmo, acredito que a eleição vai se polarizar entre o Lula e o Bolsonaro, numa quase que um plebiscito entre a continuidade ou não do governo. Veja, nenhum governo a partir do momento no Brasil que se aprovou a reeleição, governo federal, nenhum presidente deixou de ser reeleito, né? Fernando Henrique foi reeleito 2 vezes, Exato. Lula foi reeleito uma vez, Lula uma vez, Dilma também reeleita, depois teve o impeachment e depois temos agora Jair Bolsonaro. A tendência do eleitor é a reeleição. Agora, o que está aparecendo pelas pesquisas é que o presidente terá muita dificuldade de ser reeleito. Ou seja, na sua leitura, as chances ou as possibilidades de o eleitor ter uma terceira via é desprezível? Eu acho que hoje cada vez mais limitadas. Quando a gente pega uma pesquisa e já está acima de 70%, o espontâneo, e a gente compreende que os 2 candidatos são um ex-presidente muito conhecido e um atual presidente, fica muito difícil a apresentação do novo quadro. Veja como é diferente aqui no Rio de Janeiro. O governador é pouco conhecido porque era o vice. Os outros políticos envolvidos na eleição nunca foram candidatos a governador, inclusive esse que vos fala, pré-candidato do PSD. Isso permite... Sabe quanto é que está o espontâneo aqui, Zuri? Menos de 6%. Menos de 6%. 86% dos cidadãos fluminenses não têm ainda a sua escolha. Aquela escolha, aquela que você diz assim, em quem você vai votar. É diferente com a cartela. E o pesquisado, né, já responde. Já está na cabeça dele. Sim. Para o Nacional está em 70%, o que mostra a dificuldade de se quebrar essa polarização. Ou seja, na sua avaliação, teremos uma eleição bipolarizada, evidentemente, e que o Estado do Rio de Janeiro, tratando especialmente dos nossos interesses, tem que se manter equilibrado e, eu diria, institucional nas suas relações com o governo federal. Porque, conforme eu disse anteriormente, houve momentos de muito distanciamento. E aí o governo federal prejudicava os interesses do Estado do Rio de Janeiro, penalizava o Estado do Rio de Janeiro de uma forma assim, muito cruel. Ou seja, as relações têm que ser as mais republicanas, independente de quem seja eleito. Eu acho que as relações têm que primar pelos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Você vê que eu estou aqui focado em Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não pode passar outro ciclo eleitoral olhando para o Brasil e em decadência. Porque isso não acontece no resto do Brasil. Não acontece. Eu fui presidente da OAB Nacional, não é a realidade do resto do país. Se você chegar em Santa Catarina, eles têm lá o pensamento deles nacional, mas a agenda deles é o Estado. Se você chegar em São Paulo, a agenda deles é o Estado. Se você chegar em qualquer outro estado, no Rio de Janeiro parece que a agenda nacional ela antecede, e eu concordo contigo. Quer dizer, da mesma forma que não pode ser distanciado, indiferente, também não pode ser servil. Não serve nada um governador que está alinhado com o presidente de uma forma tal que não impõe os interesses do Estado, que não contrapõe, que deixa, por exemplo, o Galeão quase sucateado. Exatamente. Né? Sujeito, nós vamos perder agora. Sabe o que a gente vai perder? Ouve o que eu estou te falando. A gente já perdeu a produção. Agora nós vamos perder as sedes das empresas de petróleo e gás. Porque não acredite que um executivo de petróleo que vai 3 vezes por mês aos Estados Unidos vai pegar um voo para Guarulhos. Ele não pega voo para Guarulhos. Ele vai para Guarulhos e vai ficar em São Paulo. Então, assim, é muito grave
que o governador não imponha isso. O Galeão é a porta de entrada, né? Tom Jobim cantou o quê? Tô vendo o Galeão. Exatamente. Né? Não cantou que bom, olha, que bonito, tô vendo Guarulhos. Exatamente. Né? Até porque seria impossível, com todo respeito a Guarulhos. Sem dúvida, então, sem dúvida. É isso, é um governador que tem autoridade, que tenha coragem, sabe? Que tenha firmeza e respeito institucional. O Estado do Rio tem ficado de joelhos diante do governo federal, no seu entendimento, ou é uma relação que não está sendo bem tratada entre as partes? Joelhos. 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 O Estado do Rio tem optado... E também tem um ciclo aqui estranhíssimo, que o governador imediatamente começa a pensar em ser presidente da República. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que também por ser essa caixa de ressonância, né, já digo como pré-candidato que não tenho o menor sonho de sair do Rio de Janeiro. Então parece que o governador... Isso também coloca o Estado numa situação sempre da agenda política. A gente tem que tratar de Rio de Janeiro. Isso eu vou dizer... pretendo dizer durante toda a eleição, chamar a atenção das pessoas. Olha, sai até da minha boca que, por conta da minha trajetória pessoal, eu acabei virando um nome nacional. Sem dúvida, sem Mas, dúvida. assim, eu estou indo para essa vida pública para tratar de Rio de Janeiro. Agora, só reiterando, privilegiando o protagonismo dos 92 municípios. Sim, uma fusão que nunca se completou. Porque, de forma geral, os candidatos se apresentam pelo interior do Estado, uma vez eleito, resumem as suas gestões à capital do Estado. Aí, Zuri, eu vou ter que apelar para o meu currículo. Assim, vai ali eu peço para quem é aqui de Friburgo, sim, que vai ver a sede que eu tive a honra de construir junto com a OAB local após a tragédia de 2011. Eu tenho essa história que eu me orgulho muito. Nona subseção da OAB. A nona subseção. E por que isso? Porque eu tenho essa história que me orgulha muito, que foi o interior que me fez, apesar de eu ser da capital, foi o interior que me fez presidente da OAB do Rio de Janeiro. Como eu fui nomeado, muito jovem, o diretor das subseções, né, eu passei a construir essas relações de valorização do interior. Por exemplo, o advogado chega em qualquer cidade do nosso estado que tem um fórum, ele tem lá uma sala de atendimento com computação. Eu ganhei o Prêmio Novari por conta disso, a menção especial do Prêmio Novari. Então eu tenho muito orgulho dessa relação que eu tenho no interior. Eu conheço o interior, sei da força da gente do interior do estado e assim seria uma contradição com a minha história de vida. Quem é testemunha da minha trajetória de ordem sabe da minha relação com o interior do estado. Isso, de certa maneira, nos entusiasma e nos confere esperança. Nós precisamos realmente que o governo estadual tenha olhos, não tão somente sobre Nova Friburgo, que é polo de uma região de 14 municípios no seu entorno, mas para o interior do estado do Rio de Janeiro. Os grandes estados desse país, que assim despontam, fortalecem o interior. Por exemplo, tem um projeto do nosso partido no Paraná, no governo do PSD, que é o projeto de estradas vicinais, que com pedras você consegue fazer o quilômetro de estrada muito barato. Lá se fez mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais. Nós precisamos levar estradas vicinais para esse estado todo, até para dar oportunidade econômica ao pequeno produtor rural, aquele que trabalha com turismo ecológico, que vai explodir no nosso estado. Sem dúvida. Aquele que quer trabalhar longe dos centros a partir do trabalho telepresencial, o que também é uma oportunidade para uma região como essa. Então a gente tem que trabalhar com inovação, com melhor custo-benefício, sabendo que os recursos são limitados, mas fazendo essa integração de fato do nosso estado. Dr. Felipe Santa Cruz, antes de encerrarmos, temos que registrar as presenças da doutora Thaisa Chaves, advogada, que está aqui acompanhando atentamente os trabalhos de gravação, da Vitória Catarina, responsável pelas mídias sociais, de Lucas Santa Cruz. É o meu filho mais velho. Estou fazendo ele andar com o pai para ver que o pai não ficou maluco. Exatamente. Para tentar convencer. Para estar convencido da necessidade. Exatamente. Do que a gente está fazendo. E, sobretudo, o filho mais novo. Ele tem que convencer o garoto. Exatamente. Como também das presenças ilustres da querida Rosa Martiri, jornalista, que está aqui acompanhando esta gravação, e do professor Marcelo Verli, amigo pessoal, figura das mais conhecidas em Nova Friburgo, que está cerrando fileiras, que é um termo ótimo, também no partido, e possivelmente coloque seu nome à disposição nas próximas eleições, e também, eu diria, conformado tricolor
face ao desempenho do nosso time em comum no jogo de ontem com o Clube de Regatas do Flamengo. Zuri, você vê que aqui eu usei uma estratégia de advocacia, de audiência. Sim. Você está na posição de juiz, eu estou aqui como advogado. Eu deixei a citação do Marcelo Verli para o final, sabia que você ia citar, para fazer a confirmação da minha tese. O PSD tem os melhores quadros. Boa, boa. Encerrando, doutor, rapidamente, para o eleitor que neste momento nos privilegia, ele pode confiar na sua pré-candidatura, nos seus compromissos, sobretudo comprometimento com o Estado do Rio de Janeiro? Eu quero dizer assim, eu não sairia de casa se eu não tivesse absoluta certeza que o PSD tem os melhores projetos para a população do Rio de Janeiro. Tenho 50 anos, 4 filhos, construí muito na minha vida, cheguei à presidência nacional da OAB, algo que um orador, um cidadão do Rio de Janeiro não conseguia há 50 anos, e eu tenho certeza que o PSD, nós todos juntos, podemos retirar o Rio de Janeiro dessa história de decadência, de perda de importância, de perda de riqueza, que são os últimos 30 anos. Nós não podemos mais esperar 4 anos, temos que agir agora. A direção da emissora e a nossa produção agradecem, sensibilizadas à sua presença, e por derradeiro, caso seja eleito, podemos tê-lo novamente conosco neste programa, na condição de governo eleito, para daí tratarmos do futuro do nosso Estado? Deus queira que muitas vezes. Prazer, obrigado pelo convite. Foi uma alegria, muito leve, muito direto. Obrigado mesmo. A recíproca é verdadeira. Encerramos definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, mais uma vez, o programa Cidade Real cumpre a sua finalidade: colaborar com a sua formação de opinião através de informações do seu interesse, privilegiando sempre os interesses coletivos de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.